Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Emerson Antônio Soares, professor Emerson, professor Soares, professor de Sociologia aqui do Acadêmico News. Bem, gente, a primeira coisa que a gente se pergunta, e o que é Sociologia? Bom, uma das questões que a gente precisa compreender é que a Sociologia ela é o estudo da sociedade. Processo, então, iniciado a partir do século XIX, consolidado e estruturado a partir, efetivamente, da Revolução Industrial. Correto? Então, ela compreende, ela entende as estruturas e as relações sociais. Certo, gente? E nesse processo que nós vamos conversar hoje, ou seja, nessa nossa pequena conversa de hoje, eu trouxe 3 pontos ou 3 temas, né, que chamam a atenção de vocês. A gente vai fazer essa nossa conversa a partir das questões e depois ali dando uma base, né, dando uma segurada, fazendo uma ancoragem aonde? Fazendo uma ancoragem nos conceitos desses elementos, perfeito? Então hoje nós iremos trabalhar, pessoal, vamos lá para fazer o nosso checklist? Ok, sociologia, a gente já explicou o que é, né? Que é esse estudo da sociedade. Então, o processo de logia, né? Epistemologia, ok? Tudo que vai ali terminar com gia, né? Se fez geada, se giou, por aí, é estudo. E você, então, busque compreender essa segunda palavra, ou a primeira, na realidade, né? Esse prefixo como sociedade, associando a outros elementos. Mas por que isso, professor? Porque, na minha pequena experiência, já ao longo dos anos, a grande complicação que os meus alunos, ou que os alunos têm de maneira geral, às vezes a dificuldade, o entrave, a chavezinha para destravar o processo da questão, para você segurar os seus pontos, é justamente entender o que significa o conceito, perfeito? Entender o que significa a palavra. Depois que você faz isso, a questão fica muito simples, ela fica muito tranquila, correto? Então vamos lá. Segundo, então, o que a gente vai trabalhar aqui? As teorias de Estado. Lembrando que nós vamos estar falando de estados de todos os tipos, de todos os processos de formação de Estado, mas a gente não pode esquecer que nós estamos naquilo que nós chamamos de Estado liberal, perfeito? Ou seja, sociedade civil, Estado liberal, liberalismo. A gente precisa compreender isso. Democracia liberal, correto? A gente também vai discutir um conceito que eu tenho muito apreço por ele, né? Como todos, mas esse aqui, ele me toca o coração de maneira muito particular. Quando eu falo de movimentos sociais e de cidadania, eu estou falando de quê, senhores? Eu estou falando da minha compreensão enquanto cidadão. O que é cidadão, senhores? Ser de direitos, perfeito? Lembrando, quando a gente falou de teoria do Estado, eu estou falando de um Estado hoje contemporâneo, que é um Estado civil. Ou seja, o que media as nossas relações em sociedade? São, especificamente, o quê? As leis, ok? Então, diante desta perspectiva, a cidadania é o exercício, é a faculdade de eu compreender que eu vivo numa sociedade de direitos, ok? Eu costumo dizer muito que quando a gente fala que a gente vive numa sociedade de direitos, eu costumo observar uma coisa que me chama muita atenção. Somos uma sociedade de direitos? Somos. Então eu preciso observar a seguinte perspectiva dentro dessa sociedade de direitos. Vem um tema lá na minha redação. Peraí, professor, aula de sociologia, o que tem a ver com o tema de redação? Cara, seguinte, a tua redação, ela é basicamente, é claro, que tem o processo de estrutura, que não é a minha intenção trabalhar, mas ela é basicamente sociologia pura, que será, então, o processo da sua compreensão da sua estrutura social. Então, quando você vai fazer os seus argumentos, né, quando você vai construir ela, você precisa entender desse processo social. E aí tem uma situação que me chama muita atenção. Eu pergunto para os meus alunos, por exemplo, às vezes, como fica essa sociedade de direito, tá, dentro do contexto contemporâneo. Falo da Constituição, por exemplo, e pergunto para eles a opinião da Constituição. A partir dessa perspectiva, eu tenho que pensar na Constituição como o quê? Como um dos melhores elementos que eu tenho do ordenamento jurídico brasileiro. E ele de fato é. Agora, quando a gente fala disso, eu tenho duas vertentes do que a gente vai chamar de democracia. Ideal e real. Na ideal, eu vou descrever o corpo teórico específico da nossa Constituição, né? Odiernamente,
tá? Os parâmetros jurídicos e por aí vai. Trazem processo de igualdade, ou seja, o texto da lei ele é profundo e ele é belíssimo. Quando eu parto, né, quando eu vou para a sua aplicação, para a sua praxis, para a sua prática, aí já começam então as questões de questionamento, começam as questões de análise, onde a gente vai observar a efetivação desses direitos. Perfeito? Então, a gente tem esse processo aqui. E o que seriam esses movimentos sociais, meus amores? Esses movimentos sociais é essa galera compreendendo o quê? Que ela é cidadã, que ela é uma sociedade, que ela é de pertencente, o que ela tem de direitos, e ela passa a fazer o quê, meus amores? Ela passa efetivamente a buscar se organizar para que então possa ter esses direitos. As suas formas a gente vê já já. Vem comigo, segura na mão do Soares e vai rumo à sua aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal? Deixa eu limpar a nossa tela aqui e passar para a nossa questão de número 1. É isso aí. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos de futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Ei, ô, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Meu Deus do céu! Bom, letra de música, análise social. É isso mesmo, né? Zé Ramalho, a peleja do diabo com o dono do céu. Né? Bom, o que está perguntando aqui? Ó? O que ele está perguntando, o que ele está nos questionando, vamos lá? Qual, ou seja, o comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979. Ano magnífico, ano que eu nasci. Isso mesmo, eu sou de 1979, né? Então, esse processo, essa situação, vamos lá, vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, você que faz parte dessa massa, coletividade, ou coletivo, você, projeto de futuro, né? É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E o que está acontecendo aqui? Qual é o comportamento? Né? Pronto, simples. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Pessoal, qual é o comportamento do gado? Rebanho. Atacado. E aí, o que o gado faz? Senhores, o predador, né? Penso eu, um predador que ataca um gado. Qual o tamanho, o peso, a dimensão? O que pode acontecer com ele? Se ele tem consciência e volta para trás. Não há predador que resista. Mas nós temos o que, senhores? No gado, um processo ou uma situação que nós vamos chamar de militância política? Não. Nós vamos chamar de quê, senhores? Passividade social. É isso mesmo. A letra da canção vai questionar sobre a nossa passividade social. Ou como diriam os teóricos, não me preocupa o grito dos covardes, mas sim o silêncio dos inocentes. Perfeito? É disso então que se trata a letra da canção do ano de 1979, ano magnífico. Ok? Bora lá, pessoal, para a nossa... Peraí, calma aí, professor, vamos terminar as questões. Altruísmo religioso? Não, é uma interpretação de texto. Né? O texto não trabalha nenhum aspecto do altruísmo religioso. Né? Entrega religiosa, né? Autocontrole moral? Eu não tenho nenhuma derivação de fatores morais, né? Eu não tenho valores sociais aqui sendo explicados. Inconformismo eleitoral? Não tem nenhuma inconformidade eleitoral aqui sendo colocada. Bora lá, gente! Mais uma questão que a gente vai observar. Né? Peraí, professor, isso é sociologia ou é matemática? Também é. Porque a sociologia, ela vai trabalhar com o quê? Regularidade social. É isso mesmo. Professor, mas o que é regularidade social? Ela trabalha com estatística. Emile Durkheim, Max Weber, tá? Karl Marx. E cada um deles, especificamente a partir de Emile Durkheim trabalha com o quê? Qual é o seu elemento central, né? Porque ele, então, sendo o pai fundador da sociologia.
tá? Derivado ali de Auguste Comte, que foi secretário de Saint-Simon, tá? Ok, vamos voltar tanto atrás, eu só quero que vocês percebam. Estatística, tá? Para que ele possa perceber, para que ele possa entender padrões dentro da sociedade. Beleza? Então, diante disso, C é igual a M, beleza? Mais D menos R. A equação desenvolvida pelo economista Robert Kierkegaard, né, descreve a corrupção, ok? Ela descreve a corrupção. Traduzindo em palavras, o termo C, aqui é corrupção, é dada pelo grau do monopólio existente do serviço público, ok? Mas o poder discricionário de tomada de decisão que as autoridades têm de tomar decisões, menos a responsabilidade, que é basicamente a existência dos mecanismos de controle. O que ele está observando aqui, senhores? Ele está observando a eficácia da corrupção quando esse monopólio, né, essa tomada de assalto do serviço público. O que é público? Aquilo que não é privado. E aqui, dentro da nossa estrutura social, nós vamos ter uma perspectiva, nós vamos ter um pensamento, tá? de uma característica de corrupção sistêmica e endêmica, correto? Então, é importante a gente observar isso. Mas o poder discricionário, que é o poder de tomada de decisões, menos a responsabilização. Tá? Bom, vamos lá. Outras versões da fórmula acrescentam R, que é a dimensão moral. Tá? Bom, moral, normas e valores. Adorei essa questão, achei ela mágica. Questão do Enem, tranquila para a gente fazer. Ok? Texto 2. A corrupção significa a transição ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper. Trata-se, normalmente, de uma promessa de recompensa em troca de um comportamento que favoreça o interesse do corruptor. A corrupção não está ligada apenas a um grau de institucionalização. A amplitude do setor público é o ritmo das mudanças sociais. Está também relacionada com a cultura das elites e das massas. Depende da percepção de quem tende a variar no tempo e no espaço. Norberto Bobbio, né? Magnífico. Inclusive Norberto Bobbio, né? Viu o nome Norberto Bobbio em algumas das frases? Captura, né? Melhor definição, né, do que a gente vai chamar de nação, conceito de nação de Norberto Bobbio. Uma das ótimas e espetaculares definições daquilo que a gente, ou seja, de como nós compreendemos o conceito de cultura, também é de Norberto Bobbio. Então é sempre interessante observar. E ele está justa e exclusivamente colocando. Porque quando a gente fala de corrupção, ou seja, observa-se somente um determinado setor. E ele está colocando aqui que a corrupção ela é endêmica e sistêmica. Perfeito? E aí vamos lá. Segundo texto, né? O segundo texto, perfeito? Complementa a compreensão do fenômeno da corrupção, tal como abordado no primeiro texto, na medida em que, ou seja, qual é a medida que o texto 2, ele faz o quê? Completa o meu entendimento. Isso aqui então é o quê, senhores? É uma questão de análise de questão. Ou seja, é interpretação de texto. Comprova a limitação do sistema normativo pátrio. B. Evidencia a atuação dos agentes externos do Estado. Elucida o padrão de idoneidade do setor empresarial. Minimiza a capacidade de mobilização da sociedade civil. Ou demonstra a influência dos atores do judiciário. Deixa eu só cancelar aqui, senão você não entende, né? Então, demonstra a influência dos atores vinculados ao judiciário. Deixa eu só limpar nossa tela aqui e a gente observa que é justamente a alternativa B, senhores. Nessa alternativa B, vamos lá, evidencia a atuação dos agentes externos do Estado. Por que isso, professor? Porque normalmente, quando você compreende ou percebe corrupção, ela está atrelada e ela, às vezes, é percebida como sinônimo de uma função social. Tá? Ela está atrelada e ligada ao aspecto da política e não é
Ou seja, a corrupção é você furar a fila do lanchinho, tá? Ou seja, você tem um elemento endêmico, mas também dentro do sistema. Ela é uma situação quase que pandêmica, né? Atrelada a um comportamento nosso, atrelada a um comportamento cultural. Eu creio que a gente pode colocar aqui quase que sendo um elemento cultural negativo, mas sim. O primeiro texto, a equação, exclui a compreensão sobre o fenômeno da corrupção do caráter ético. Né? Porque ela vai trabalhar aqui com o R, senhores, ou seja, que são mecanismos ligados, né? Ou seja, responsabilização basicamente dos mecanismos de controle, presente na sociedade. Então, ético, o que é ético? Sou eu comigo mesmo. Sou eu tomando as minhas decisões, sou eu analisando a minha atuação através dos valores sociais que eu recebo. Presente na sociedade, considerando tão somente os agentes estatais, seu poder discricionário e os mecanismos regulatórios. O segundo texto acrescenta o caráter moral da sociedade e do povo e do empresário, pois a cultura da sociedade, ou seja, a atuação do elemento externo ao Estado, também influencia na corrupção do Estado, tornando-se quase que um costume cultural, como eu coloquei. Beleza, gente? Essa questão muito tranquila, muito boa de se resolver, ela vai tratar então desse processo. Quando a gente então começa a observar, né, as teorias do Estado, na forma como se organiza a questão do poder, a forma como se organiza a questão da política, o poder do governo sobre uma nação ou mais povos, né? Isso então que é ou que será a definição daquilo que é Estado. Alguns dos conceitos que a gente viu aqui. Monopólio do direito das leis e da força de repressão. Esse processo pertence a quem? Ele pertence ao Estado. Ok? Governo. O que é o governo? É o agrupamento composto de um ou mais partidos que ocupa, presta atenção, temporariamente os órgãos do Estado no exercício desse poder. Tanto é que, quando eu observo, quando eu comento, eu tenho políticas públicas de governo e políticas de Estado. Qual a diferença, senhores? A perenidade. A política de governo, ela é uma política que pretende marcar aquele governo, tornando-se marca do mesmo e com o desejo de quê, senhores? Manutenção do poder de determinado grupo partidário. A perpetuação no poder. Já quando nós observamos um governo ou um aspecto ou um elemento que a gente fala de política de Estado, nós estamos percebendo o que, senhores? A longevidade de determinadas políticas. Ou seja, independentemente do governo que está, aquela atuação, aquela ação é uma ação que busca melhorar as condições da sociedade. E esse é a função precípua, é a função principal do Estado. Teorias do Estado, os teóricos aí do Estado, eles vão, deixa eu limpar aqui, sobe tela linda, teorias do Estado, Maquiavel, separação entre política e moral, né? Como assim? Porque política é a arte do possível, né? Política é a arte do bem, na realidade, quando vem lá do grego, né? E a eudaimonia, a busca da felicidade, se eu pegar Aristóteles. Quando eu então vou para Maquiavel, né? Maquiavel vai trazer que a figura do príncipe, ele não pode estar atrelado a essa perspectiva do bem, tá? Que é grega, e essa perspectiva da busca do bem, que é o aspecto religioso. Por quê? Eu tenho que fazer o possível, tá? Para poder me manter no poder, tá? Sobre essa perspectiva. Hobbes, ou Thomas Hobbes, traz um conceito, né, ali do justnaturalismo, de onde deriva os três elementos principais que fundarão toda a perspectiva, né, de Estado. Esse justnaturalismo, o pacto social não absolutista, e o nosso amigo ali, ele fala que esse processo de Estado, né, que o homem é o lobo do próprio homem. Como assim que ele é o lobo do próprio homem? O homem não respeita os limites. O homem é mau por natureza. Então, sendo mau por natureza, como é que eu controlo esse homem? Subjugando-o. Perfeito? Um Estado forte, absolutista, centralizador, com capacidade de coerção para que a ação do homem contra esse elemento justnatural,
direito à vida, né? Direito a usufruir das conquistas que faz. Ou seja, você conquista num período anterior a esse estado, né? O que a gente vai chamar de estado de natureza, aonde cada um faz com suas próprias forças sem que haja uma interação ou sem que haja um aspecto da sociedade civil. O que garante que você pode usufruir daquilo que você construiu? Nada. Porque é constante estado de conflito, de batalha. Somente um estado forte pode, então, equilibrar essas situações e colocando a você usufruir. Montesquieu, teoria dos três estados, executivo, legislativo e judiciário. Rousseau, contrato social, né? Não sem igualdade, não pode haver liberdade. E Marx, expressão da dominação das classes na sociedade capitalista. Galera, esses aqui são conceitos que a gente observa dentro das nossas conversas. Principais tipos de estados, regimes e formas de governo. Eu tenho estados que são, olha lá, vamos subir a tela aqui, estados que são monárquico, imperial, republicano, federativo, unitarista e socialista. Regimes absolutista, constitucional, liberal, autoritário e populista. Governo, reino, presidencialismo, parlamentarismo, comitê ou diretório. Poder pessoal, vitalício e hereditário, pode ser imperial ou não. Vai depender de N formas de situação. E absolutismo, poder real ilimitado, aonde não há divisão de poderes, como Montesquieu colocou para a gente, legislativo, executivo e judiciário. E aí eu tenho, monarquia, constitucional centralista, né? O rei governa nos limites da lei, que é, então, algumas das monarquias que nós temos hoje. Constitucionalista parlamentarista. O poder executivo cabe ao primeiro-ministro, como nós temos na Inglaterra. Presidencialismo, como nós temos no Brasil. Né? Como nós temos no Brasil, não. Presidente eleito, mandado predeterminado no poder executivo. Ok? República. Parlamentarista. O presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe do governo, com eleições diretas ou indiretas. Cada uma dessas formas de governo ou entendimento de governo. Estado federativo, federação tem por base a autonomia de suas partes. Como assim? Como nós temos ali, nos Estados Unidos. Ok? Ou as quais reconhecem um governo na União Nacional. As províncias não são independentes, mas relativamente autônomas nos planos administrativos, tributário, impostos, judiciário. Exemplos: Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Japão, etc. É claro que umas com mais autonomia do que outras, mas mesmo assim com as suas respectivas autonomias. Beleza, galera? Bom, a gente vai então para a nossa questão 3. A gente discutiu nas duas primeiras questões alguns aspectos extremamente interessantes para que a gente possa compreender a nossa estrutura e organização das nossas relações enquanto Estado na forma ou com a forma de poderes estabelecidos. A questão 3, o feminismo teve uma relação direta com o desencadeamento conceitual do sujeito cartesiano. O que é esse sujeito cartesiano, senhores? Racionalista e sociológico. Ele questionou a clássica distinção dentro e fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era pessoal e político. Ele abriu, portanto, para a contestação política arenas inteiramente novas. Família, sexualidade e divisão doméstica do trabalho. O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas, na medida em que sua atuação a. subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade, b. abala a relação da classe dominante com o Estado, c. constrói a segregação dos segmentos populares, d. limita os mecanismos de inclusão das minorias e e. redefine a dinâmica das instituições sociais. E quando a gente observa aqui,
a nossa alternativa correta é quando a gente percebe a perspectiva de quê, senhores? Redefinição da dinâmica das instituições sociais. E como é que a gente vai perceber essas dinâmicas sociais? Vamos lá? Quando a gente então observa. Vamos aqui no comentário. Os movimentos sociais que produzem importantes transformações sociais, como o feminismo, são constantemente abordados em questão de prova e devem ser devidamente estudados. O texto de apoio aborda historicamente o movimento feminista e demonstra sua importância como fator de mudança na sociedade, mudança então ali na sua estrutura. O enunciado questiona a opção que demonstra claramente qual a transformação das relações humanas foi influenciada pela ação desse movimento. Né? E a busca pela equidade não é possível afirmar que direitos foram subvertidos, senhores. Então eu não posso fazer essa afirmação da subversão pelas reivindicações feministas. Não houve subversão de direitos. O direito, então, ele deve atender ao coletivo, ele deve atender ao máximo, trazendo, então, buscando o quê? O máximo bem coletivo. O movimento não é diretamente relacionado à luta das classes sociais, como é colocado na alternativa B. C. Não se trata de um movimento segregacionista, né, que faça separação, como foi colocado ali na alternativa C. Abala as relações da classe dominante, C. Constrói segregação dos segmentos populares. Uma sociedade que se diz aqui, que busca essa questão de direitos, ela não é segregacionista. Segregar, então, né, é separar. Né? D. Não aborda diretamente questões das demandas dos grupos minoritários, tampouco busca reduzir a sua inclusão. E como exposto no texto, de apoio ao tornar aspectos particulares da vida privada parte do debate público, já está diretamente responsável por alterar a dinâmica das instituições sociais, quebrando tabus, falando sobre novas situações, sobre novas relações, transgredindo, não, senhores, elucidando novas regras, trazendo novas normas, novas formas de conduta e, acima de tudo, respeito. Tá? O que são, então, esses movimentos sociais e a cidadania? Os movimentos sociais, eles têm origem nas ações objetivas dos movimentos sociais. O que é um movimento social? É um movimento reivindicativo que luta por mudança nas normas, ou seja, nos processos de distinção de recursos da sociedade. Sociedade. Sociedade é o coletivo, né? É o grupo, são os grupos de pessoas, cada grupo com sua peculiaridade, com sua particularidade, sem hierarquização. Somos iguais. Igualdade, princípio básico. Ok? Movimentos políticos pretendem influir no acesso aos canais de participação política e nas mudanças das relações de força. Como assim? Enquanto indivíduo ou enquanto grupos, né? As nossas relações de força, elas são díspares. Sendo díspares, preciso equilibrar esse processo. Porque dentro da cidadania existe o que a gente vai chamar de isonomia, igualdade. Movimento de classes podem subverter a ordem social e transformar o modo de produção e das relações de classe. Bom, quando a gente fala ali de movimentos de classe, a gente vai estar lembrando então ali de Karl Marx. A natureza e os tipos de movimentos sociais trabalhistas que buscam o quê? Fazer reformas conservadores ou revolucionários. Transformações pontuais, melhorias, né? Conservadores, desejam manter o processo. Então eu tenho diversas análises, diversas nuances para que eu possa perceber. E revolucionário, mudanças radicais, transformações radicais. Igualitários, né? Que são os feministas, o de gênero, né? Que é o LGBTQIA+, perfeito? Antirracistas, indígenas, imigrantes e refugiados, né? Tópico, então, aqui que é muito importante a gente observar a partir da nossa perspectiva.
não somente para a questão ou para questões do Enem, como também para questões ali da UFRR, que traz essas discussões, tanto aqui, quanto aqui e quanto aqui, perfeito? Culturais, né? Religiosos, messiânicos, estudantis, hippies, né? Esses aqui, ó, paz e amor ali, ok? Movimento ali de aspecto de contracultura, um dos conceitos da questão da cultura. Reacionários, né? Racistas, supremacistas, terroristas e fundamentalistas. Esses movimentos culturais também a gente tem o movimento ambiental. Bom, pessoal, e o papel histórico desses movimentos, né? E especificamente dos movimentos operários. Bom, o movimento operário, ele vai totalidade do movimento operário, a sociedade industrial anticapitalista, ou seja, livre da propriedade privada, dos meios de produção e sem exploração das classes. Bom, professor, mas esse movimento trabalhista, esse movimento operário, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer, de novo, senhores, qual que é a base? Qual é o parâmetro? Quando a gente está discutindo, qual é a palavra central aqui? Movimentos sociais. E aqui nós temos o quê? Isegoria, isocracia e isonomia, né? E, pessoal, dentro desse conceito, que é o último, que é a cidadania, origem dos conceitos, desse conceito, né? Polis grega, cidades-estados. Cidadãos, né? Senhores de escravos e mercadores. É isso mesmo, ok? A cidadania como política de Estado, ela então, a nossa especificamente, iluminismo e cidadania, onde nós temos o quê, senhores? Igualdade jurídica, participação e soberania popular, através de suas decisões, através de suas escolhas, decidindo e definindo o que é melhor, liberdades individuais e Estado democrático de direito, a garantia das liberdades do indivíduo. Cidadania em tempos de globalização. Como construir uma cidadania global sem perder a capacidade de ação coletiva? Como manter as comunidades políticas exclusivas num mundo em que o capital se internacionalizou, mas não o trabalho, senhores? Bom, a primeira questão aqui, como construir uma cidadania global sem perder a capacidade de ação coletiva? Senhores, nós temos um elemento que nos faculta, né, que é o aspecto cultural. Então, mantendo os aspectos culturais, né, eu não posso, né, ser um cidadão, ou seja, essa questão da cidadania global, né, perdendo os meus valores, tendo as minhas raízes dilaceradas. É um dos temas que a gente tem que prestar atenção. Como manter comunidades políticas exclusivas. Por quê, senhores? Porque a sociedade deve prevalecer e preservar a cultura, aquilo que nos identifica, para que nós não percamos o sentido de onde saímos, para não nos perdermos no presente e nem para onde vamos. Saber quem nós somos é extremamente importante. Ok? E a questão da cidadania no Brasil, herança colonial, onde a gente tem o quê? A escravidão, o latifúndio, o Estado, né, submetido a um poder privado. E que poder privado é esse? O poder de determinados grupos sociais no Brasil. E a sociedade civil pouco articulada, desorganizada, desestruturada, sem uma coesão, ok? Diversificada em questões ou em culturas regionais, e o Estado conservador e autoritário, direitos civis e políticos restritos. E o liberalismo extremamente precário. Porque liberalismo é o quê? Liberdade. Pessoal, é um grande prazer estar aqui até agora com vocês. Não esquece, quer saber mais? Está com muito mais vontade de conhecimento? Bora pro Acadêmico, vem pro Acadêmico News, vem comigo, segura na mão do Soares e vamos rumo à sua aprovação. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!